Fala aí, gente, eu sou o Ricardo e hoje tô aqui pra falar pra vocês que eu voltei! Sim, eu sei que nesse meio tempo ficaram 100 vídeos aqui no canal e eu andei meio sumidinho ali, mas é por algumas novidades que eu vim contar pra vocês, tipo a barba e eu ter virado professor. Sim, eu virei professor por um mês, então se você tá curioso pra saber como eu virei professor, como é ser professor, então segura firme na xícara, pois começa agora o Com Café. Por onde eu começo? Primeiro que eu estava fazendo roteiros pro canal, então esse na verdade é um vídeo não roteirizado, eu meio que foi instintivo, liga a câmera e grava. Eu geralmente faço os roteiros tudo certinho pro canal, e eu tava fazendo os roteiros de vídeos que eu ainda creio que vão ao ar nas próximas semanas. Foi uma sucessão de acontecimentos. Primeiro, o fechamento do semestre da faculdade. Eu não sei se eu já falei pra vocês, mas eu curso letras português e inglês, então eu faço licenciatura pra dar aula de língua portuguesa e língua inglesa. Eu não sei se eu já cheguei a falar disso aqui no canal. É um dos motivos por eu amar a língua, amar ler, amar escrever, eu gosto disso, né? Mas o que eu queria dizer é que o final do semestre foi bem puxado e bem estressante. Então algumas coisas tiveram que ser cortadas, né? Eu não queria deixar sem vídeo, né? Então eu consegui até julho, dia 9, eu acho que foi o último vídeo que foi postado aqui no canal. Depois disso, aconteceu que umas amigas minhas de uma escola aqui da região me ligaram e disseram: olha, tem uma professora aqui que ela não vai conseguir dar aula no próximo mês e vai abrir vaga, então fica atento lá no site da sede pra conseguir pegar as vagas. Então lá tava eu, fui lá no computador, procurar a vaga e abriu a vaga. Numa quarta-feira abriu essa vaga. Quem tá na frente da chamada pública, né, tem prioridade, tipo, pessoas formadas, depois passa pro 8º semestre, 7º, 6º e assim por diante. Como essa escola é um pouquinho mais retirada, então não tinham muitos professores que se candidataram, então eu acabei pegando essa vaga. Mas aí que a história começa a ficar interessante, por quê? Porque eu estava fazendo lá as minhas coisinhas, tudo certinho, saiu o resultado dessa chamada pública. E adivinha? Eu fui chamado. Quem é escolhido tem 2 dias para se apresentar na escola, então eu resolvi ir até essa escola para conversar com o pessoal lá. E eu descubro que eu preciso de alguns documentos, né? Claro, todo mundo precisa apresentar os documentos. Mas se eu conseguisse apresentar o documento naquele dia, eu já começava no outro. Tipo assim, eu fui lá à tarde. Não, eu fui lá de manhã pra ver como que era o negócio, pra ver, porque eu pensei assim, tá acabando esse semestre, então provavelmente a vaga vai ser pro próximo. Nananina, não. Se eu tivesse os documentos naquele dia, eu já começava aquele dia à tarde, pra você ter noção. Eu fui lá e eu corri, né, com essa documentação, fui pro único lugar, né, em outra cidade lá, onde tinha um só médico que fazia o laudo pra atestar que eu tava bem, né, pra trabalhar. Então, que sempre precisa, né, desses laudos, mas só tem um médico na região que fazia isso, então eu fui lá, achei um horário, né, encaixei lá, apresentei toda a documentação naquele dia, eles me entregaram os livros didáticos, as coisas que a outra professora estava fazendo, e eu comecei no outro dia já de manhã. Foi uma loucura! Foi realmente uma loucura, eu nem tenho palavras para dizer como que foi, porque na faculdade a gente aprende a fazer planejamento, mas a realidade, no mundo real, não é assim que a coisa funciona. Você pode se planejar, mas a vida dá um jeito de te surpreender, dá um jeito de te pegar de volta, né? Foi quando eu pensei, vou olhar que turmas eu tenho amanhã, porque eu peguei de 7º a 3º do ensino médio, né? De manhã e de tarde. Fui lá e fui olhar o que eu tinha, o que a professora tinha passado aí então, pra eu pegar essas aulas e continuar, né? Então fui lá, me programei, tudo certinho. Quase não dormi aquela noite, pra vocês terem noção de como eu tava, né? Quase não dormi. Me atolei lá, cheguei lá, nervoso, tremendo, né? Porque apesar de você ser professor, apesar de você aprender, né, na faculdade algumas técnicas e tudo mais, ninguém te prepara para os alunos, ninguém te prepara para os adolescentes, ninguém te prepara para enfrentar uma escola. É assim, ó, se você chegou nesse vídeo porque você quer ser professor, porque você tem essa vontade, ou você tá na graduação fazendo licenciatura, quer dar aula, não tem nada que eles possam te dizer pra te preparar pra sala de aula. Mas Ricardo, você só ficou um mês lá.
um mês. E deu pra ver bastante coisa, né? O que aconteceu então, né? Um mês não bem certo, né? Porque ali no meio tiveram uma semana de férias. Quer dizer, os alunos tiveram. Os alunos tiveram 2 semanas de férias, os professores só uma, né? Porque uma semana de formação. Então tá, com alunos, vamos dizer aí 2 semanas, né? Vamos contar assim. E foi assim. Totalmente diferente do que eu imaginava. Porque na faculdade a gente treina, a gente dá mini aula, né? A gente lê livros, vê lá o Paulo Freire, a gente vê todo esse pessoal que fala sobre educação e eles falam de um jeito, e você imagina como que vai ser a sala de aula. Porque assim, eu estudei, né? A gente estuda até o terceiro do ensino médio e depois, né? A gente acha que conhece o professor. A gente conhece o que é estar lá do outro lado. A gente, aluninho ali sentado, a gente pensa, o professor deve ser assim. E a gente tem uma certa ideia. Totalmente errada. Totalmente. Não é, não é. É um negócio assim, ó. Outra coisa. Você entra lá na frente, primeiro. Não tem ninguém pra te dizer o que tu tem que fazer. Tem lá a BNCC, aquele livrão de 600 e poucas páginas. Tem a base do território. Mas fora isso, você e eles. Você tá comandando ali o negócio, como que vai ser o fluxo. E a responsabilidade é grande, né? Você se coloca e pensa bem assim, se eu não conseguir instruir essa pessoa, o que eu tô fazendo aqui como professor, né? Sim, foi tenso, né? Porque assim, como eu disse, né? Tá lá do outro lado é totalmente diferente. Eu tinha uma ideia de ser professor e tá lá na frente da sala de aula, na frente dos alunos, é totalmente outra coisa. É totalmente o contrário. Porque cada aluno é diferente, cada pessoa lá dentro é diferente. Sua relação com os outros é uma loucura, né? Ser professor é assim, é uma coisa incrível. Eu tô sentindo que eu realmente tô achando onde eu quero chegar. Foi muito bom esse tempo como professor, ali, professor substituto, né? Mas deu pra ter uma noção de como é dar aula e é realmente indescritível a sensação. Ah, mas daí tem aqueles que chegam aqui e dizem, ai, tu vai ser professor? Professor? Sim, minha filha, professor, eu vou ser professor. A gente que vai ser professor não deve se rebaixar. Quando eles perguntarem qual é a sua profissão, não diga, ai, eu sou professor. Diga, sim, eu sou professor, com a mesma convicção de outras profissões aí. Por que o professor tem que ficar se rebaixando? Por que esse professor não é uma coisa boa? Nós temos que levantar nas cabeças. Se você quer ser professor, seja professor. Não importa o que os outros vão falar. Vai dizer, ai, professor ganha pouco, ai, professor é desmerecido, professor não sei o que, não sei o que lá. Mas se é o que a gente gosta de fazer, vamos fazer isso. A gente faz a profissão, a gente é a nossa profissão. Os profissionais que trabalham nela fazem ela. Então, vamos fazer a nossa profissão uma profissão boa. Vamos bater no peito e dizer, eu sou professor, sim. É realmente, assim, é incrível você pensar que você tá lá na frente, você tá passando coisas. Porque assim, você vê o conteúdo, pelo menos eu vi o conteúdo da faculdade. Tipo assim, vou lá pensar gramática pro nono ano. Ah, vamos lá dar predicativo do objeto, predicativo do sujeito, predicativo do objeto indireto e direto. Então, são coisas, tu vai chegar lá, a minha satisfação como professor era pegar o canetão e ir lá no quadro, escrever as coisas. Meu, é muito legal, porque tu passa a regra, daí você rabisca, daí você desenha. Ai, assim, sem noção, né? Como eu gostava de passar no quadro. E o negócio é que a coisa ficou muito mais louca do que era antes, né? Porque antes do que a gente tinha, né? A gente tinha o quê? 30, 40 pessoas dentro de uma sala só, né? 30, 40 alunos. Esse foi o meu ensino médio, né? 30, 40 alunos numa sala só, né? Todo mundo lá abarrotado e o professor lá na frente tentando manter a ordem. Agora, com esse momento que a gente está vivendo, o negócio se transformou, né? No máximo, eu acho que são, dependendo da sala, lá eu acho que era o máximo 19 alunos, menos talvez. Tinha sala que tinha 10, enfim. E daí eram transformados em grupo A, B, em algumas escolas eu sei que tem até o C, né? Tem 3 grupos diferentes. E é uma loucura porque você cria o seu planejamento para a aula e você dá pro tipo assim, 8º ano grupo A. Você vai lá dar a sua aula e tudo mais. Na próxima semana já é o grupo B. E alguns grupos vão lá na frente e alguns grupos não avançam tanto. Então você tem, no final das contas, você tem 4 grupos diferentes, porque você tem 8º da manhã A e B, 8º da tarde A e B. Não é difícil dar aula, não é difícil você trabalhar com as crianças porque é uma turma pequena. Mas é uma loucura dar aula nesse tempo de pandemia. Primeiro, é álcool em gel, papel toalha, a máscara, distanciamento.
E daí você vai lá e tem que conter, porque certas atividades ainda não podem ser feitas dentro de sala de aula, né? Mas assim, planejamento é totalmente diferente, dar aula é totalmente... Eu imagino, né? Porque eu nunca dei aula fora desse momento que a gente tá vivendo, né? Mas assim, foi uma baita de uma experiência dar aula, assim, trabalhar com eles, tirar as dúvidas. Teve turmas de tudo que é tipo, mas eu gostei de todas elas. Todas foram, assim, muito boas. Eu não sei se é porque eu era professor novo e ninguém queria, né, se exaltar demais, mas todos foram turmas muito boas. Eu realmente gostei de estar lá dando aula e também por isso que os vídeos pararam aqui no canal, porque era muita coisa pra organizar, era muita coisa pra eu digerir. Foi assim, ó, pá, pum, tu tá na sala de aula e agora vamos trabalhar. Daí então eu continuei trabalhando, daí trabalhamos, foi bem legal, principalmente trabalhar roteiro de cinema, o texto teatral, são duas coisas que eu amo, de paixão, né, que é o cinema que eu trago aqui pra vocês, os vídeos de filmes e séries e tudo mais, então eu gostei muito de trabalhar com eles. Trabalhar também o texto teatral, que eu gosto de teatro. Na minha época de escola nós tínhamos um grupo de teatro, assim, só nosso, e daí a gente apresentava Natal ou na metade do ano, na festa junina, a gente sempre tinha um teatro na manga pra apresentar, então era muito divertido. Então eu gostei muito de trabalhar com eles. Até uma das turmas também estava fazendo um teatro bem legal sobre o filme o Alto da Compadecida, então eles faziam uma releitura do filme e daí faziam o teatro, que também estava divertidíssimo. Então foi bem bacana esse tempo de dar aula. Ser professor foi bem incrível, eu amei e eu tinha que vir falar para vocês. Se você está procurando ser professor, vai em frente, estuda, vai. Assim, ó, ser professor, lê muito, estuda muito. Se você está procurando algo para ler bastante, uma matéria, uma profissão que você gosta de ler, você quer ler bastante, seja professor de língua portuguesa ou língua inglesa. Tem muita leitura, muitos livros da faculdade, tem muitas leituras extras, né? Até às vezes é um pouco sufocante, mas fazer o quê, né? A gente tá ali como professor, então a gente vai ler texto para eles, vai pensar em aulas, então a gente vai ter que conhecer um pouco de tudo para ser professor. É só um pouquinho que tá passando um trator. Como eu ia dizendo, a gente vai ler de tudo, a gente vai ter contato com os textos clássicos, porque assim, por mais que a gente veja bastante coisa na faculdade, só nesse tempo, dentro da sala de aula, eu revi conteúdos e aprendi, e tive que aprender conteúdos que eu não sabia. Às vezes eu mandei mensagem para alguns professores, olha, me ajuda a ver isso aqui. E foi muito bom, porque assim, teve coisas que eu vi lá no começo da graduação e que eu já não lembrava mais. E daí tu vai retomando, vai vendo tipo os afixos, tu vai vendo os verbos, sujeito, complemento, a gente vai vendo as regras, o que mudou da nova ortografia. Até, deixa eu pegar aqui, essa era a minha gramática de consulta Pra vocês verem, gramática de consulta. Não tem todos os conceitos que a gente precisa dentro dessa gramática, mas tem muita coisa. E o legal é que essa gramática do Mauro Ferreira, Aprender e Praticar Gramática, é muito boa porque ela tem exercícios no meio dela e ela tem uma linguagem muito acessível, então você pode trabalhar muita coisa, porque ela traz muitas tirinhas, muitas coisas assim que são interessantes. Então essa é uma gramática muito boa. Se você é professor, que você está procurando uma gramática para ajudar a dar aula, claro, tem a gramática do Cunha Stintra, tem a gramática do Bechara, algumas gramáticas assim muito boas, mas que são mais pesadas, sabe? Mais, tipo, para você digerir. Essa aqui é uma gramática um pouquinho mais fácil, então ela também não tem todos os conceitos, assim, tem algumas coisas que ela passa só uma pincelada. É bom, assim, você ter as outras gramáticas para pesquisar, mas essa aqui é uma boa gramática para ter em sala de aula junto, porque ela tem muitas regras da ortografia, coisas interessantes que você pode trabalhar com eles. É uma gramática assim que não é tão barata, né? Eu consegui ela num sebo por R$80, mas eu vi que na Amazon ela tá por R$200, né? Gramática é coisa cara, né? Tem algumas gramáticas digitais que são mais baratas, né? O e-book se tornou bem mais em conta hoje em dia, né? Vocês acharam que eu não ia falar de livro hoje, né? Aqui, ó. Então, essa é uma gramática de consulta muito boa, tem exercícios, então até para você exercitar, sabe, os seus conceitos.
e ela traz assim conceitos pontuais, ela vai muito direto na raiz, então eu usei ela bastante nas minhas aulas. Eu usei essa e a gramática do Cunha e Sintra. Eu usei essas duas bastante, assim, o que não tinha nessa eu ia procurar naquela, e o que tinha naquela que parecia muito difícil eu vinha procurar nessa. Também falei com outros professores, porque assim, ser professor é um network, você deveria, pelo menos deveria, todo mundo se ajudar e trabalhar junto. A gente cria essa comunidade, esse conjunto. Eu até falava com umas outras pessoas, né, colegas meus da graduação, sobre isso. E assim, foi muito bom, então recomendo pra você. Nós precisamos hoje de bons professores e você pode ser esse bom professor. Você pode, que tá ali me assistindo, que por um acaso do destino caiu nesse vídeo. Vem fazer parte, vem estudar licenciatura, vem ser professor, vem fazer parte dessa coisa divertida, complicada, porque assim, ó, não vou mentir não, professor é trabalho, é trabalhoso, porque assim, cada aluno é diferente, cada turma é diferente, cada forma de passar o conteúdo é diferente, além de você gastar alguns finais de semana fazendo coisas para as suas aulas, lendo textos, então é uma profissão puxada, né? Mas é recompensadora. Assim, você vê que os alunos entenderam o que você passou, fazer eles interagir com você. Às vezes você faz algumas brincadeiras também com ele, porque você não precisa ser sério o tempo todo, só dizer, ó, a gramática, quadro, caderno. Não, mas dá pra passar bastante coisa bacana, então eu super recomendo pra você vir pra esse lado divertido que é ser professor. Então, por favor, a gente precisa de bons profissionais e você que está aí pode ser esse bom profissional. E tenha orgulho se você for professor, se você estiver na graduação de licenciatura, tenha orgulho de dizer, sim, eu sou professor, sim, eu vou dar aula, sim, é o que me faz feliz. Então eu acho que é isso. Obrigado você que ficou até aqui, obrigado você que chegou nesse vídeo. Deixa seu like, cogita se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Vem aqui assistir, que ajuda o canal a ser recomendado novamente, porque o YouTube acaba punindo quem não posta vídeo toda semana ou todo dia, como seria o recomendável. Mas então eu tô tentando trazer alguns conteúdos novos, tô tentando trazer também esse lado de ser professor. Então quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você gostaria que eu trouxesse outros papos aqui da licenciatura, da graduação, como é ser professor, como que é trabalhar com os alunos, como que se faz para ser professor, o que a gente estuda na graduação, se você tem curiosidades para saber sobre isso. Então vem aqui e deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou tentar responder. Então eu acho que é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, fiquem bem!